Oi pessoal, tudo bem com vocês? Essa notícia que eu vou comentar, ela mostra exatamente, pelo menos na minha visão, o que esse novo governo quer e nunca escondeu. Por que eu digo que nunca escondeu? Porque quando a gente estuda sobre a ideologia de esquerda e também pega como exemplo países que colocam em prática o que esse novo governo quer colocar no nosso Brasil, nós entendemos as suas reais intenções. Mas antes de eu dar continuidade, eu peço a todos vocês que se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais, todos os links estão na descrição desse vídeo. E essa notícia que eu vou comentar para vocês aqui, tá no Gazeta Brasil, tá assim: Zé Dirceu quer projeto para 3 mandatos seguidos para o PT e reeleição de Lula. Bom, eu digo a vocês que só do José Dirceu falar isso já é muito preocupante. O José Dirceu é como se ele fosse o cérebro da parada toda, entende? Mas vamos lá. O ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado federal José Dirceu, que é do PT, defendeu que o projeto do PT deve ser executado ao longo de 3 mandatos consecutivos na presidência, com a reeleição de Lula em 2026. Para ser bem sincera para vocês, eu acredito, tá? Coloque a opinião de vocês aqui embaixo, que Dirceu já está cantando a pedra, tá? Para o povo brasileiro para 2026. Abre aspas. Eu penso em 12 anos, 3 governos, para um projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil precisa fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação. Não estou pensando em um governo do PT. Estou pensando em um governo como foi o segundo turno, com uma frente que pensa no país e tem um projeto para o país. São políticas de longo prazo que o país precisa, disse Zé Dirceu em uma entrevista à Rede TV, exibida na quinta-feira, dia 6. Vamos lá esmiuçar, tá? Essa fala de José Dirceu, que eu aprofundaria muito mais, eu levaria até mesmo para o lado do globalismo. Vamos lá. Ele quer 12 anos de PT. Gente, nós estamos o quê? 3, 4 meses desse novo governo? Vocês já estão vendo o que está acontecendo, né? A picanha virou abóbora, empresas estão indo embora do nosso país, que significa mais pessoas sem emprego. O PT, né, tá dizendo aí, o novo governo tá dizendo que tá entregando casas do Minha Casa Minha Vida, mas lembrando que essas casas foram construídas na era do Bolsonaro, né? Então, como sempre, né, tomando para si aquilo que não se fez. E vocês imaginem 12 anos de PT no Brasil. Eu acho que não vai existir Brasil. Não sei, vocês coloquem aí nos comentários. Vamos lá. Ele quer, gente, um projeto de desenvolvimento nacional. O que seria desenvolvimento nacional na cabeça desse povo aí da esquerda, né? Desenvolvimento, na verdade, não é desenvolvimento, é tirar o desenvolvimento do nosso país. Porque se você parar para pensar, uma das coisas que leva um país ao desenvolvimento é a geração de empregos, que nem na campanha o Lula conseguiu dizer para o pessoal que fez o L o que ele faria para desenvolver empregos. E o que nós estamos vendo agora, em poucos meses desse governo, é o aumento do desemprego e uma mídia que está rebolando para tentar mostrar para a população que tá tudo legal. Agora você aí, que, sei lá, talvez tenha alguém aqui que era empregado de uma empresa dessa, como a Macro, entre outras que fecharam, diz para mim, você acha que é desenvolvimento? Você perdeu o seu emprego? Eu acredito que não, né? Porque o Brasil precisa fazer em 10 anos 100 em matéria de ciência, tecnologia e educação. Quando se fala em tecnologia, gente, vem logo na minha cabeça, sabe? Aquele ar de globalização, globalista, nova ordem mundial. É impossível isso não vir na minha cabeça. Lembrando que nós estamos numa era onde existe uma agenda 2030 e que essa agenda tem que fechar em 2030. É claro que pode acontecer atrasos e nesse mesmo ponto, né, de tecnologia que eu tô falando aqui com vocês, também devemos ter em nossa mente que o Brasil, sendo comparado com outros países, ele está muito, muito atrasado em termos tecnológicos. Inteligência artificial, câmeras de biometria, reconhecimento facial, entre outras tecnologias que na verdade são vendidas como algo benéfico para a população, mas no final é algo maléfico que aprisiona
todo o ser humano que está dentro dessa bolha tecnológica que eles estão querendo colocar e que sim, faz parte dessa Agenda 2030. Falando também em ciência, né? A ciência também aqui no Brasil, se você for comparar com outros países, ela está um pouco atrasada, porque já existem matérias lá fora falando sobre úteros artificiais, que eles estão já, parece que já estão tentando colocar aí, né? Estão em fase final, de teste final, para começar a colocar em prática. O que significa, por exemplo, um útero artificial? Você, mulher, não vai mais precisar usar o seu corpo para gerar uma vida. Basta colocar essa responsabilidade em cima do Estado gera um filho para você. Tipo, Admirável Mundo Novo, lá no laboratório eles vão fazer o seu filhinho da maneira que você quiser, entre muitas aspas, porque se você pegar, por exemplo, o livro Admirável Mundo Novo, lá conta uma história que existe, as pessoas são divididas em castas, né? Pessoas geradas em laboratório, onde existe... É dividido em classes e existem as classes ali de crianças que são produzidas nesse laboratório que são feitas somente para o trabalho braçal, outras para serem gênios e por aí vai. Então vocês imaginem essa tecnologia, essa ciência maravilhosa. E isso é só um exemplo que eu tô dando aqui, tá? Porque a gente poderia conversar sobre isso, sobre ciência e falar um monte de coisa aqui, que são os planos, né, desses caras aí, juntamente com a esquerda. E educação, né, gente? Educação, quando você começa a pesquisar, você entende que educação para eles é doutrinação e dentro das escolas eles querem inserir agendas de esquerda, né, para produzir seres humanos massificados e que tenham um único pensamento. Esse lance de pluralidade de pensamento, joga isso fora, que isso é só narrativa, tá? Porque se você pensa diferente, você pode ser eliminado dessa bolha, tipo Big Brother Brasil, né? Você vai pro paredão lá no Big Brother Brasil e é eliminado porque você não faz parte dessa maravilhosa bolha do Admirável Mundo Novo que estão criando não só no Brasil, mas no mundo todo, principalmente no Ocidente. E ele ainda fala aqui, né? Não estou pensando em um governo do PT. Realmente não. Ele está pensando num governo que os próprios iluminados, várias vezes, já jogou para a população, né, que eles estão fechados com a nova ordem mundial, ou você pode ter ouvido a nova ordem internacional, enfim, eles têm esses nomes que são assim a mesma coisa, ou, né, eles também já falaram, na verdade, que estão fechados com a Agenda 2030, que tem aí vários aspectos para serem colocados em prática. Dentro delas tem educação, tecnologia, ciência, enfim, né, natureza, enfim. São vários aspectozinhos. É um livro, tá? Tá lá no site da ONU, você pode ler, mas vale muito a pena ler, porque você vai entender o que eles querem implementar no mundo até esse ano maravilhoso 2030. E ele deixa uma coisa aqui interessante, que é um modo de operação dos globalistas, tá? São políticas de longo prazo que o país precisa realmente. Esse pessoal globalista, juntamente com o pessoal da esquerda, né? Porque a esquerda é um tentáculo também do globalismo, eles não trabalham com o pé na porta exatamente, tá? Eles vão trabalhando aos poucos, né? Porque eles entendem de comportamento humano, então eles sabem que se for com o pé na porta, as pessoas não vão aceitar, mas eles vão trabalhando aos poucos, né? Como trabalhou certas agendas aqui no Brasil, como o feminismo, que agora tomou o país, né? E agora tem inúmeras leis que colocam a mulher com vários direitos e o homem só com deveres. Então eles vão trabalhando dessa forma para que você se acostume com a situação aos poucos e quando todo mundo enxergar o que está acontecendo já pode ser tarde demais. E tem aqui uma outra frase, né, uma outra fala que ele jogou, que o finalzinho eu achei assim mega interessante, quero comentar com vocês. Abre aspas. Acredito que precisaríamos de um acordo nacional, porque vai abrir uma janela de oportunidades no mundo para o Brasil. Ou seja, vamos abrir o Brasil, mas não para expandir o nosso país, né, abrir portas de emprego, não. Acordos internacionais para colocar em prática essas agendas. Se o Brasil não tiver um entendimento entre governo, empresariado e Congresso Nacional para adotar uma série de medidas que nós precisamos adotar, ou seja, adotar por quê? Porque eles vão pegar lá de fora para trazer para cá, porque o Brasil está atrasado. Vamos nos arrastar. E conforme a crise internacional, nós podemos perder oportunidades. Eu levaria essa última frase aqui dele, né? Crise internacional, nós temos que aproveitar essa crise internacional para não perder oportunidades, porque todas as crises, as últimas crises que nós tivemos, vocês podem notar
que foi implementado muita coisa que não seria colocada em prática se não houvesse uma crise. Você aceitaria ficar em casa e a economia a gente vê depois? Se o mundo tivesse assim, numa boa, economia ali rolando, não tem problema de saúde nenhum e tal, fica em casa e a economia a gente vê depois. Você aceitaria? Não, você não aceitaria. Você fala, que loucura que é essa? Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar meu aluguel, minhas contas e tal, mas com o medo instalado, essa crise nacional, internacional, eles tiveram uma grande oportunidade para implementar aquilo que eles querem, né? E por cima dessa, fica em casa, economia a gente vê depois, eles conseguiram colocar leis que digo pra vocês, tá? Enquanto o Bolsonaro estava no poder, a gente tinha até oportunidade de reverter a situação. Porém, né, os deputados que lá estavam, apesar de falar que tentaram fazer alguma coisa, eu, sinceramente, acho que não fizeram o suficiente para tirar certas leis que hoje podem ser usadas pelo novo governo de uma forma muito tirânica, onde o seu corpo não será suas regras. Eu já falei várias vezes aqui no canal sobre essa lei, eu não vou ficar aqui me alongando sobre ela, mas existe aí leis que foram passadas nesse período de crise, medo coletivo, e as pessoas não perceberam, e depois que passou, não vi aquela força de vontade dos deputados em reverter essa situação. Infelizmente, enquanto estávamos com Bolsonaro, corríamos menos risco. Mas agora, gente, mudou tudo. E agora o risco é muito maior de se colocar uma tirania e você, eu, não poder fazer absolutamente nada. Por quê? Porque é lei, né? Mas a lei pervertida, ela não é favorável ao povo, mas sim àqueles que têm essa saga, né, de ter o poder total nas mãos. Bom, eu queria saber muito a opinião de vocês sobre essa dica, né? Essa deixa aí que José Dirceu colocou. Vamos deixar aí, né? 3 mandatos, né? Do PT aí, da esquerda como um todo, para o Brasil ir para frente, as agendas serem colocadas em prática. O que vocês acham dessa situação? E se vocês concordam comigo que isso é uma pedra que Dirceu cantou, que se a direita não se atentar, 2026 é um beijo e tchau. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo. E até o próximo.